Esse material não pode ser disponibilizado, transmitido, exibido, vendido, licenciado, alterado, modificado ou utilizado por quaisquer outras instituições e estudantes, exceto se autorizado de forma expressa mediante a permissão prévia da própria instituição detentora dos direitos da obra. Olá, cursista! Nesse podcast, vamos abordar sobre o acesso ao ensino a partir da Constituição Federal de 1988, que se tornou obrigatório, gratuito e direito público. Essa educação, agora observada como um direito social, se contrapõe à ideia de educação como mercadoria, que é fornecida somente àqueles que conseguem pagar. Para começar a compreender esse contexto, precisamos entender que a educação no Brasil é instrumentalizada a níveis de ensino, como destaca o artigo 208 da Constituição Federal, que aborda que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade e oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Como o Estado assumiu novas obrigações, você precisa compreender, então, quais as novas diretrizes e bases para a educação. Com a promulgação da Constituição de 1988, foi apresentado um projeto fixando as novas diretrizes e bases da educação, frente à nova realidade educacional do país. A proposta da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBN, previa maior fomento para educação, modelo democrático de escola pública, regulamentação da educação infantil e melhorias no currículo do ensino médio. A Lei 9.394, de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso e passou a organizar a educação escolar em 2 níveis, a educação básica e a educação superior. Logo, de acordo com a lei, a educação básica, nos níveis fundamental e médio, passaram a ter carga horária mínima de 800 horas anuais, distribuídas em 200 dias letivos anuais, no mínimo. Então, você sabe como está dividida a educação básica? A educação básica vai do maternal à 3ª série do ensino médio. Divide-se em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino fundamental compreende a fase do 1º ao 9º ano e atende crianças dos 6 aos 14 anos de idade e é de caráter obrigatório. Esta tem por finalidade o desenvolvimento da leitura, cálculo, escrita, compreensão do ambiente natural, social e cultural e uma visão do sistema político. As escolas que oferecem o ensino fundamental devem exigir a participação ativa da família na educação das crianças. Já o ensino médio, por sua vez, corresponde à fase final da educação básica e tem duração de 3 anos. Pensando nesse panorama educacional, foi necessária uma reforma do ensino médio para atender à nova demanda do país. A política educacional brasileira é marcada pela reforma do ensino médio, que foi organizada no ano de 2017. Essa reforma resgata a perspectiva do ensino tecnocrata e direcionado ao mercado de trabalho, reduzindo a carga horária das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Nesse cenário atual, o novo ensino médio, aprovado pela Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, regulamentou dispositivos da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e ampliou a carga horária de ensino para a formação integral dos jovens. Nessa perspectiva de ensino em tempo integral, o objetivo é o desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes. Nesse sentido, a ideia é valorizar a cultura, esporte, tecnologia, para que o discente faça seu projeto de vida por meio de uma flexibilização no currículo. Mas a reforma do ensino médio é polêmica. Os críticos contrapõem o novo ensino médio, principalmente devido à diminuição da carga horária das áreas de humanas e sociais e à supervalorização das áreas técnicas, pois percebe-se que é um ensino voltado para o mercado de trabalho que acaba distanciando cada vez mais os jovens de baixa renda do ensino superior. Além disso, as estruturas das escolas também são problemas que devem ser enfrentados. Os jovens e profissionais passam grande parte do dia no ambiente escolar. Portanto, deve-se priorizar um ambiente adequado que atenda às necessidades de toda a comunidade escolar. Além de todo esse contexto,
temos que destacar que, a partir de movimentos referentes às propostas curriculares no ensino da história, os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, incorporaram, em 1997, uma base comum exigindo uma educação tanto para o ensino médio como para o ensino fundamental, com conteúdos diversificados, prevalecendo as características regionais e locais. Nesse contexto, o ensino da história passou a levar em consideração a contribuição de diferentes etnias para a formação da sociedade brasileira. Contudo, o padrão curricular eurocêntrico ainda predominava. Dessa forma, a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, após diversas políticas de ações afirmativas para a população negra e afrodescendente, alterou a Lei nº 9.394 e incluiu no currículo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira. A promulgação dessa lei representou um marco na luta da educação antirracista no Brasil. Mas o que traz de novo a Lei 10.639 de 2003? Ela tem como objetivo reconhecer a contribuição da cultura africana para a identidade brasileira, nos aspectos culturais, sociais e políticos. Por força da lei, todas as escolas do ensino básico devem incluir no currículo o ensino da história da África, sua cultura, as lutas de resistência, as lutas do movimento negro e suprir a narrativa voltada apenas para o negro na condição de escravo. O objetivo dessa lei é que a educação na sala de aula seja distinta da racionalidade europeia colonizadora. É importante dizer que a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, foi modificada pela Lei 11.645, de 10 de março de 2008. A nova lei alterou a LDB e acrescentou, além da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, o ensino da história e cultura indígena. A mudança segue o mesmo viés, acrescentar a história dos povos indígenas como pertencente à identidade brasileira, abolindo a ideia estereotipada desses povos, a fim de promover justiça social. Você percebe, cursista, que foram muitas leis criadas para a educação desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Que a educação no Brasil se tornou competência da União, estados e municípios, como forma de melhor administrar a educação no país. Entenda, então, que pelo artigo 211 da Constituição Federal, a educação infantil, que vai de 0 a 5 anos de idade, é de competência dos municípios e o ensino médio é encargo dos estados. O ensino fundamental, agora com duração de 9 anos, é oferecido por ambos. Ao governo do Distrito Federal, compete a oferta de todas as etapas. E como fica a questão orçamentária para atender essas mudanças educacionais no nosso país? Entenda que as receitas dos entes federativos não são iguais, que causaria uma desigualdade na educação e no pagamento dos profissionais. Pensando nisso, criou-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, como forma de redistribuição e complementação das receitas de alguns estados que não atingissem o valor mínimo anual por estudante definido nacionalmente. Então, para compensar essa desigualdade, foi criada a Emenda Constitucional número 14, de 1996, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, para garantir a valorização salarial dos professores em nosso país. Bem, cursista, espero que tenha aproveitado os conteúdos aqui ministrados. Bons estudos e um forte abraço.